Vocês já ouviram falar na profecia bíblica do livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, que diz assim: pois quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Pois é, meus caros amigos e amigas, algo no mínimo curioso tem acontecido nesses últimos anos, principalmente talvez aí nesse ano de 2025, ou seja, o cumprimento ou o parecer de cumprimentos de profecias. Agora, recentemente, nós tivemos a profecia de São Malaquias, talvez se cumprindo com o falecimento do Papa Francisco e então aí a posse do que seria o 112º Papa, que segundo essa profecia de Malaquias, ele seria o último Papa antes do juízo final e que inclusive este seria o falso profeta e ele apoiaria o anticristo. E o que nós temos visto no cenário mundial, no cenário geopolítico? Guerras, inseguranças, instabilidade, medo por toda parte. Medo de uma terceira G mundial, nós temos conflitos espalhados por todos os cantos, conflitos no leste europeu, conflitos no Oriente Médio, conflitos na China, entre China e Taiwan, enfim, conflitos realmente são o que não faltam. E segundo as profecias bíblicas, além da profecia de São Malaquias, nos últimos dias nós teríamos guerras como nunca antes, terremotos, maremotos, filhos contra pais, pais contra filhos, como vocês mesmos já sabem. Porém, algo intrigante nesta profecia de Tessalonicenses é que nos diz que mesmo com todos esses cenários de guerras, de instabilidades, de fome, ainda assim não seria o final. Porém, a Bíblia nos deixa clara uma ideia de que após nós estarmos numa situação de total medo, de total insegurança, como essa que nós vivemos atualmente, começariam a vir rumores e palavras de paz e segurança. E a partir deste momento, todos nós, seres humanos, começaríamos a sentir, a ter uma sensação de paz. E seria a partir desse momento, ou seja, um curto prazo, um curto momento, até mesmo porque a Bíblia diz que nós não chegaríamos a ter esse momento de paz, seria apenas uma sensação de paz e segurança e logo então viria o fim. E o que nós temos observado nos últimos meses, nas últimas semanas e agora, nesta semana a qual nós nos encontramos? Algo verdadeiramente inédito e que, se cumprir realmente, aí nós vamos ter que ver qual será as cenas dos próximos capítulos. Eu estou falando sobre um grande acordo, talvez o maior acordo do século, ou até mesmo o maior acordo da história, que é onde o presidente Donald Trump estará em Israel amanhã, no dia 14 de maio. E vocês sabem o que se comemora lá em Israel no dia 14 de maio? A sua dependência, o seu reconhecimento como Estado, como nação. Que esse reconhecimento foi em 14 de maio de 1948. Portanto, amanhã está fazendo 77 anos que Israel é reconhecido como Estado. E é justamente neste dia que o presidente Donald Trump estará lá para fazer um acordo de paz entre Israel e palestinos. Então,
são duas nações que vivem em constante guerra, numa guerra histórica. E agora, será que esse acordo de paz realmente vai valer? Realmente vai existir? Isso é que nós temos que ver. E ainda, no dia seguinte, na quinta-feira, estará lá no Oriente Médio também a Rússia e a Ucrânia, que vamos ver se realmente eles vão se encontrar, se o presidente da Rússia, principalmente o Vladimir Putin, estará realmente lá no Oriente Médio para negociarem um cessar-fogo de pelo menos algum tempo. Então vocês perceberam o que está acontecendo? Até mesmo ontem, no dia 12 de maio, nós tivemos o recuo da China em relação às tarifas dos Estados Unidos. Agora, China e Estados Unidos estão bem, digamos assim, estão começando a entrar num período de negociação, de paz comercial, onde nós não imaginávamos que isso fosse acontecer tão rápido, não é verdade? Com tantas imposições, com tantas guerras tarifárias que estavam acontecendo entre Estados Unidos e China. Mas a China surpreendeu, reduzindo as suas tarifas para os Estados Unidos, e os Estados Unidos responderam também reduzindo essas tarifas. Então o que está parecendo? Que nesta semana o mundo vai entrar numa paz? As nações irão entrar em paz? Será que acabará ou entrará num período de segurança maior o Oriente Médio? Será que a Rússia e a Ucrânia realmente negociarão um cessar-fogo de algum tempo? E essa relação entre China e Estados Unidos, elas ficarão em paz comercialmente? Isso é que teremos que ver. Mas o fato que eu gostaria de trazer nesse vídeo é que tudo isso que está acontecendo foi profetizado tanto pela Bíblia como por alguns outros profetas. Então, não estou querendo dizer aqui e nem mesmo defender profecias que não têm embasamento científico, né? Não estou querendo trazer isso, mas apenas o que existem ali com profecias. E algo muito interessante também está no livro de Daniel, no capítulo 24, dos versículos 23 ao 27, onde ele fala da tão conhecida 70 semanas. E há algo bastante interessante nisso. Por quê? 70 semanas, e após essas 70 semanas viria o fim. Só para vocês terem uma ideia, semanas naquela época eram consideradas ou poderiam ser consideradas como ano. E olha que curiosidade, no mínimo interessante. Em 14 de maio de 1948, como eu havia dito, Israel, então, ele é reconhecido como nação. 70 anos depois, ou seja, em 14 de maio de 2018, o que acontece? Os Estados Unidos, eles colocam a sua embaixada, a primeira embaixada dos Estados Unidos em Israel. Então, no aniversário de 70 anos de independência de Israel como nação, os Estados Unidos colocam uma embaixada lá em Israel. Agora, tendo se passado 7 anos, ou seja, 70 mais 7, números aí bastante proféticos, depois de 77 anos, nós temos aí a possibilidade de um acordo histórico da humanidade. Um acordo que? De paz e segurança, que, segundo as profecias, quando começassem a falar sobre paz e segurança, o Messias viria como um ladrão, ou seja, sem ninguém esperar, de uma hora para a outra, tá bom? E só para vocês saberem, o 70, ele significa plenitude, ele significa completude, ou seja, como se fosse um período de um ciclo findado. Será que nós estamos vivendo, então, nesse momento de um ciclo que se findou? É isso que nós vamos ver. Então deixe aqui
nos comentários o que você pensa sobre isso, se você conhece essas profecias de Tessalonicenses, de Daniel, também o capítulo 24 de Mateus, também no livro de Apocalipse, todos eles então levando para essa era que nós vivemos. Será que nós estamos realmente nos últimos tempos ou será que nós estamos vivendo um período de reformulação cíclica onde nós entraremos para uma nova era, uma era mais avançada para todos nós? Vamos acompanhar então tudo o que acontecerá essa semana, que será muito importante e com certeza, independente de profecias, influenciará todas as nossas vidas. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber conteúdo como esse e para que você possa também ajudar o meu canal a crescer, trazendo-lhe então mais conhecimentos como esse. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.